Boa noite, pessoal lindo, boa noite vocês que estão aqui, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa do curso Cidades do ano de 2001. Em primeiro lugar, bem-vindos por terem saído da zona de conforto. Estou falando com vocês que estão em casa também, tá? Por terem saído da zona de conforto e se colocarem na batalha, se colocarem a caminho do sucesso. Sei que não é fácil, não é moleza, vir uma hora dessas estudar, depois de um dia cansativo de trabalho ou de estudo, eu sei, mas vamos lá, um agarradinho na mão do outro e vamos em frente. A minha proposta é a seguinte: gosto da aula dinâmica, gosto daquela aula em que a gente olha olho no olho e se fala mesmo, tá? Inclusive eu estava com saudade disso aqui. Eu peço que as perguntas sejam feitas imediatamente, ok? Tem dúvida? Pergunta na hora. Não deixa a pergunta acumular, porque nós vamos caminhando com o assunto e daqui a pouco você esqueceu, ou daqui a pouco aquela pergunta já não é mais tão pertinente, tudo bem? Então vamos perguntar na hora. Levanta a mão aí, não está entendendo? A única coisa que eu vou fazer é repetir a pergunta de vocês, porque o pessoal de casa precisa saber do que eu estou falando. Imagina, eu falo assim, ó, peraí, a colega vai perguntar, pergunta. E ela está fazendo a pergunta, e vocês estão aí, hã? Né? E ela aqui, ah tá, aí eu dou uma resposta. Vocês pegaram uma resposta do quê? Então, por isso é o tempo de eu repetir a pergunta e processar a resposta aqui para todo mundo, tá bom? Peço também que façam os exercícios que estão nas apostilas. É necessário que nós nos exercitemos bastante. Quanto mais exercício, melhor. Se forem fazer questões da internet, sem problema nenhum. Quanto mais questão, melhor. Desde que haja gabarito. Por quê? Se vocês estão fazendo alguma coisa, observam no gabarito que estão errando, vem com a pergunta e a gente tira a dúvida. Se você não tem o gabarito, você vai fazendo e pode estar fazendo errado sem ter um limite para correção. E aí você sabe, um erro puxando o outro, daqui a pouco acreditando que aquilo é uma verdade. Tá bom? Então, tudo na hora. Aqui nós temos, para quem ainda não sabe, nós temos aqui também um computador, há um chat, no qual eu recebo as perguntas também do pessoal que está em casa, ao vivo, tá? Então, às vezes eu vou parar aqui um pouquinho, dar uma olhada no que tem ali, fazer a leitura, verificar se é uma pergunta, qual é o esclarecimento, tá? Então, eu preciso dar atenção a esses dois movimentos, tudo bem? Beleza. Vamos lá. O que vocês acham que a língua portuguesa é? Vocês gostam, não gostam? Ela é útil, é inútil? Para que está num concurso? Vamos lá. Quero saber um pouquinho de vocês. Gosta de língua portuguesa? É. Gosta? Ô, Glória! Isso é raro, viu? Você gosta de língua portuguesa? Mais ou menos isso não, tá? Ela não quis ser, né, deselegante com a professora. Mais ou menos, né? Gosta de língua portuguesa? Olha lá, outro também que não gosta, não. Fez assim, ó. Gosta de língua portuguesa. Ô, Glória, mais um. Mais ou menos? Tudo bem. Mais ou menos, mais para menos? Mais para mais. Ô, Glória, ô, Glória. Foi que você respondeu mais animado, né? E você, meu amado? Não gosta de jeito nenhum. Mas nós vamos nos acertar, tudo bem? Bom, vamos lá, gente. Para quem aqui não me conhece, esquece, né? Para quem não me conhece, eu sou a Klezewski. Essa letra miserável não diz que eu sou professora de língua portuguesa. Eu acho que hoje é dia 6, né? 5, já me adiantei, maravilha. Hoje é dia 5 de fevereiro. Vamos lá. Então, pessoal, língua portuguesa é uma coisa fácil de se compreender, mas nós precisamos ter uma base. Não dá para avançar na língua portuguesa se nós não entendemos, não compreendemos os elementos básicos. Por isso, as aulas de gramática começam por aqui, ó. O básico da língua portuguesa, eu começo nos fonemas. Ai, não acredito. Um curso para um concurso tão importante vai começar falando de vogal, consoante. É que eu preciso que vocês entendam alguns fenômenos que acontecem com essa galerinha. Com as vogais, os fenômenos vocálicos e os fenômenos consonantais, que geralmente aparecem nas provas de língua portuguesa, tá? O problema, eu vou já começar me desculpando, eu não gosto disso. O problema hoje é que, por conta dessa máscara,
Algumas coisas vocês vão ter que fazer uma força para perceber. Eu vou querer apresentar para vocês, por exemplo, um som de determinada vogal ou consoante, vocês não vão ver, vocês só vão ouvir, tá? Então, é uma questão que a gente precisou adaptar, não tem jeito. Eu não posso tirar a máscara e vocês também não podem. Então, vamos tentar, tá bom? Então, vamos começar a nossa brincadeira boa. Em língua portuguesa, nós temos... Opa, a tela está fechada. Só um minutinho, pessoal. Agora sim. Nós temos um alfabeto e a representação fonética desse alfabeto. E, a partir desse alfabeto, nós vamos ter alguns fenômenos. Então, vamos lá. A primeira parte é a fonética. Resumindo, pessoal, a fonética trata do estudo dos sons. É só o que eu preciso saber. Isso aqui não é aula de fonética de uma faculdade de letras. Só um momento. Boa noite, professora. Gosto muito da sua aula. Apesar de não gostar de estudar a língua portuguesa. Ô, Laura, delícia, Laura. Beijo, muito obrigada. Olha, ela foi sincera, vocês viram? Não gosto de língua portuguesa. Gosto da aula, mas não gosto de língua portuguesa. Mas o fato de gostar da aula já ajuda pra caramba, porque a gente fica mais aberto a conhecer a língua portuguesa, né? Isso é bom. O Henrique diz, boa noite, professora. Apesar de errar alguns exercícios, gosto de português, principalmente de sintaxe. Oh, que maravilha. Olha, Henrique, parabéns. Eu falei Laura, não é Laura. É Alarim. Eu não li, é que eu li a linha de cima, tá? Alarim. Maravilha. Eu acho que eu pronunciei certo, né? Alarim? Deve ser. Alarim e o Henrique. Boa noite para vocês, muito obrigada. Então, vamos lá, gente. Não precisa saber isso tudo, não. Eu só preciso saber que a fonética vai trabalhar com os sons. Aí eu tenho que tomar cuidado. Como é que eu pronuncio a palavra? De acordo com a minha pronúncia, eu posso acertar uma questão ou errar uma questão. Como assim? Vocês já ouviram muitas vezes alguém dizendo gratuito, não ouviram? Essa desgraça, que isso é uma desgraça que se abateu sobre a nossa língua. Gratuito, a pessoa fez um hiato. E provavelmente botou até um acento na letra, tá? Na vogal. A palavra correta é gratuito. Juntinho. Gratuito. Então, eu não tenho hiato, eu tenho ditongo. Se a pessoa pronuncia gratuito, na hora de uma prova, perdeu uma questão fácil. Moleza. A mesma coisa pode acontecer com alguém que pronuncia tóxico. Vocês já ouviram isso? Dos mais antigos, pelo menos. O fulano está metido com tóxico. Já ouviram? Por favor. Nunca. Graças a Deus, querida, porque eu ouço isso muito, muito. Sobretudo das pessoas mais antigas, né? E se você fala tóxico, ferrou. Você vai perder uma questão de fonema, numa prova de concurso, de alto nível. Porque se eu digo tóxico, o número de fonemas vai ser diferente de quando eu digo tóxico. Tá bom? Vamos lá, então. Já sabemos, aqui tem uma representação, mas não é... Bom, como é que funciona essa bagunça toda? Para que nós possamos mandar esses nossos fonemas pelo ar, nós precisamos de todo esse treco chamado aparelho fonador. Aqui não está o pulmão. Aliás, perdão, não estão os pulmões. Mas sem pulmão a gente não fala, tá, pessoal? Não. Sim. Como é que você joga esse ar aqui para fora se não tem ar? Porque não tem pulmão. Tudo bem? O desenho não está completo, mas os pulmões participam. Para eu produzir cada som, cada fonema, eu preciso, muitas vezes, da cavidade nasal, nariz e o que vai aí, tá? O pessoal lá de fono deve estar rindo da minha cara. Mas olha lá, nariz e tudo mais que participa quando eu faço as nasais. Um M final, um N de neném final, um tio, ok? Faço no final ali, preciso da nasalização. Aqui, essa coisa aqui é chamada de palato, essa parte de cima, e o telhado da nossa boca, o telhado participa da nossa fala. Diga assim, lápis. Diga. Veja se a língua encostou lá em cima. Lápis. Se não encostou, você está pronunciando outra coisa que não é o L, tá? Lápis, foi lá em cima. Eu preciso dessa
parte chamada de palato? Preciso. Aqui, meu bem, ó, cavidade, aqui por onde passa o ar quando não é nasal. Preciso dela todinha. Faz aí, papai, vê se os lábios se colam. Papai. Alguém fez? Foi? Não, né? Tá vendo por que eu queria estar sem a máscara nesse momento? Quando você faz papai, você usa os lábios para esse P se realizar. Também preciso, e é claro, da língua. Lápis, lápis, livro. A língua foi lá em cima? Ela se movimenta? Sim. Limão, olha a língua se movimentando. Tudo bem? Preciso desse treco aqui de trás, faringe, laringe, esôfago. Eu preciso de tudo isso para participar da minha fala. Às vezes até nós... Assim, dente também, tá, gente? Eu digo difícil. Onde é que você fez esse D de difícil? Não foi nos dentes aqui, ó? Viram? Então, eu preciso de tudo isso. Algumas pessoas nascem com algumas dificuldades, por isso a fala não se realiza da maneira convencional. Mas isso não é para nós. Vamos lá. Já conhecemos o aparelho fonador? Nós vamos conhecer o nosso alfabeto, que vai da letra A até a letra Z. Tudo bem? Isso é óbvio, professor, eu sei, também sei. Sei que desse alfabeto, nós trouxemos de outros idiomas o K, o Y e o W, ok? Essas letras sempre estiveram no nosso dicionário, porque nós utilizamos em português muitas palavras que têm essa letra, porque saíram de outros idiomas. Tudo bem? Quando a gente abrevia quilograma, como é que faz? É com Q? Não, é com K. Watt. Com W, maravilha. Iuri, geralmente os nomes Iuri, geralmente começam por Y, maravilha. Bom, saber o alfabeto é moleza. Agora, desse alfabeto que tem 26 letras, grava. Letra é o desenho. Letra também pode ser chamada de grafema, que é o que vai aparecer nas provas, tá? Então, eu digo letra é igual a grafema, ou seja, igual ao desenho. Grafia, tá aqui, pessoal, grafia, ok? Só um minutinho. A Natália diz assim, professora, boa noite, Natália. Sobre a pronúncia errada das palavras, a exemplo de ela escreveu entre aspas gratuito, tá, pessoal? Ela fez a separação. Chamamos isso de silabada ou erro de prosódia? Ou é a mesma coisa? Vamos lá, gente. Silabada significa que você apenas trocou a sílaba de lugar. Tudo bem? A sílaba tônica deveria estar num lugar e você faz a sílaba no outro. Mas eu vou dizer mais do que isso. A silabada, esse caso aí da palavra gratuito, abre aspas, eu vou chamar de erro crasso. C-R-A-S-S-O. Erro crasso é aquele erro grosseiro que não se deve fazer em língua portuguesa. Nós temos algumas palavras, por exemplo, acróbata e acrobata. Maravilha. Eu não tenho um erro aí. Eu tenho dupla prosódia, que você falou ali de prosódia. Dupla prosódia, tá bem? Dupla possibilidade. Quando nós falamos sobre erro crasso, nós falamos sobre a silabada, nós falamos sobre erro mesmo. Prosódia é dupla possibilidade. Silabada é um erro absurdo, tá? Perguntou? Levantou a mão, linda? Não? Tudo certo? Grata pelo retorno, eu grata pela sua pergunta. Vamos lá. Então, pessoal, sabemos já que nós temos 26 letras. Significa que nós temos 26 grafemas ou desenhos. Não gravem a palavra desenho, porque ela não vai aparecer em prova, tá? A palavra que aparece em prova é grafema. Ok. Dessas 26, 5 são vogais. A, E, I, O, U ou A, E, I, O, U. As pronúncias estão corretas.
Se você está em São Paulo, você diz E. Você diz O. Se você está no Rio de Janeiro, você diz E. O. Tudo bem? Só um exemplo. Então, nós não temos erro aí. São 5 vogais. O que significa vogal, então? É uma letra que, ao ser pronunciada, o seu som passa livremente pela cavidade bucal, sem nenhum tipo de obstáculo. Então, significa dizer que essas coisas todas aqui, ó, não participam na pronúncia de uma vogal, a não ser a cavidade bucal. Na pronúncia de alguma vogal, vocês usaram a língua? Vamos lá. A, E, I, O, U. A língua foi para algum lugar? Não. Participaram os dentes aí? Não. Participou o palato, o céu da boca? Também não. Vocês viram que o som saiu todo sem bloqueio? Ó. A, E. Ah, mas eu fechei. Não, totalmente. Se não é, não sai. E, I, O, U. Viram? Mas quando eu pronuncio, então vamos lá. 26 letras, 5 vogais. Aí você vai dizer assim, ah, então sobraram quantas? Faz a conta, pessoal, é matemática mesmo, vai. 21, beleza. Essas 21, então, são chamadas de aquelas que saem com um obstáculo. Não, senhores. Não. Vou dizer por que não. Vamos diminuir essa conta. São 20 consoantes. Para ser consoante, esta letra pronunciada sai com algum tipo de obstáculo. Se eu digo o P, ó, fechei aqui na frente. Se eu vou falar o X, ó, xícara, X, fechei. Se eu vou dizer drama, olha o D, olha o R, R, eu precisei de algum obstáculo. Então, por que você disse, Klezevski, que são 26 letras, 5 vogais e 20 consoantes? Fácil. Pronuncie, não é o nome da letra. Pronuncie um som do H. Arrisca? Arrisca? Não tem som? No, H não tem som. Maravilha. O H tem desenho? Tem grafema? Tem. Então é uma letra. Mas H não tem som. Começa lá. Homem. Qual foi o primeiro som que eu ouvi? O. Helicóptero. Qual foi o primeiro som que eu ouvi? É. História. Qual é o primeiro som? I. Já falei homem, eu quero uma com A. Uma com A. Habitação. Qual é o primeiro som que sai? A. Vocês repararam que o H não faz som em português? Professora, mas ó, a gente fala hambúrguer. Ah, isso é inglês. Tudo bem? Em espanhol, o H tem som. Em japonês, o H tem som. É tudo R. Para nós, não. Então, para nós, H vai ser só letra. A, E, I, O, U, vogais. Do B ao Z, com exceção do H, todo mundo consoante. Tudo bem? Vogal, saída do ar sem obstáculo. Consoante, saída do ar, passagem do ar pela cavidade bucal com obstáculo. Acho o caderno das meninas uma coisa incrível, né? Olha a organização, Jesus, é lindo, adoro. Adoro. Os meninos nem trazem caderno. Pega ali a beirada do... Ele perguntou assim, professora, qual seria a pronúncia correta da palavra hanseníase? Espera um pouquinho. Ele falou... Ele quer me pegar, tudo bem. O Guilherme diz assim, professora, qual seria a pronúncia correta da palavra hanseníase? Amor, o cara que descobriu é Hansen. O nome dele é com H, fazendo som de R. Essa palavra não tem origem
num nome de língua portuguesa. Por isso, eu permaneço com aquele som. Mas eu acredito mesmo que essa palavra não vai aparecer em prova porque ela destoa das demais, já que ela vem de um outro idioma. Para você ver, nós temos uma marca, aliás, várias, mas uma marca de veículo chamada Yamaha. Aquele H faz som de R porque vem de um outro idioma, é um nome, Honda, Hyundai e por aí vai, tá? Esse nome escapa, mas você vai encontrar algumas pessoas dizendo hanseníase. A forma correta é hanseníase, mas não porque é um H de uma palavra de origem portuguesa, não. É porque é um H de uma palavra que é derivada, é uma construção aportuguesada da palavra Hansen. Tudo bem? Que começa com H. Vamos lá. O Lucas diz assim, qual é a diferença de ortoépia e prosódia? Orto, a grafia, ok? Prosódia, você trabalha com a acentuação. Vamos lá, ortoépia ou ortoepia, tanto faz. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a brincar agora com a questão do som. Quando eu pego uma letra A, eu tenho a realização fonética dela em A aberto ou em A fechado. Tudo bem? Viram lá as duas? Isso é importante para nós. Na hora da prova, eles vão colocar aí letras e pedirem para que vocês verifiquem, por exemplo, qual das alternativas a seguir tem o mesmo número de letras e fonemas. Aí eles colocam, por exemplo, a palavra homem. Vocês já sabem que aquele H não conta. Então, essa palavra não tem o mesmo número, abre aspas. Depois vocês vão ver que tem, mas é por outro motivo. Mesmo número de fonemas e letras. Palavras que têm dígrafos. Palavras, ao contrário, como táxi, que tem um X, com uma representação sonora KS. São duas representações, nós vamos chegar nisso. Então, é necessário observar, estou vendo aqui as perguntas, eu já vou. Necessário observar como é que essas letras são representadas foneticamente. Um B, apenas B. Barco, beijo, B. Letra C, tenho duas possibilidades. Quando eu digo casa, eu tenho a representação C. Quando eu digo cebola, cebola é com C. Quando eu digo cebola, eu faço S. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou escrever umas palavrinhas aqui. A letra D depende de onde você está. Se você estiver, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou estiver na Paraíba, você pode dizer, pegar a palavra diferente e dizer diferente, diferente, ou diferente. Diferente. Vocês viram que o D é o D sequinho? D, diferente. Ou diferente. Vocês viram que o D só faz D? Mas e se eu pego a palavra diferente e dou para um carioca pronunciar? D. O D faz D. Ele não faz digi, não. A palavra não é diferente, não. Um som só. D. Esse som, D, representado dessa forma. Um som só. D. Tudo bem? Vamos lá. Adoro esses olhinhos de professora, socorro, não entendi nada. Bora. Não, eu estou vendo vocês aqui, tá, pessoal? Chego lá. A palavra é diferente ou diferente, não tem problema. Eu tenho quantos grafemas? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grafemas, que significa que eu tenho 9 desenhos, 9 letras, não é? Mas quantos fonemas eu tenho? Vamos ver? Olha aqui. Di ou di não faz mal. Di, fé, re, di. Professora, não entendi. Vamos lá. Daqui a pouco eu chego nisso pormenorizadamente. Quando eu disse diferente ou diferente, eu faço um som só aqui. Vocês repararam? D. I. F.
E, R, E, T, I. Alguém aqui fala diferente? Pronuncia essa palavra, meu amor. Assim? Você faz com E mesmo? Não, você falou com I. Diferente. O gaúcho fala diferente. O gaúcho fala T, com E aqui. Mas se eu colocar um E, professora, dá na mesma. Quanto o número de sons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sons. Se eu colocasse no lugar do I, colocasse um E, 8 sons. Tudo bem? Todo mundo memorizando aqui comigo? Daqui a pouco eu vou explicar esse fenômeno, tá? Relaxa aí. Bom, vamos lá para a letra E. A letra E pode ser pronunciada como um carioca, E, ou como um paulista, E. Eu já vi que há 4 perguntas ali para serem respondidas. Daqui a pouco eu chego. Alguém abriu a porta ou ela abriu sozinha? Vamos lá. Letra F. Bom, maravilha. F só faz... Que bom. Se eu falar feijão ou falar frango, eu fiz só... Bacana, né? G. Depende do G. Eu tenho o G que faz gato. G. G. Eu tenho o G que faz gente. J. J. Tudo bem? Na hora que eu estou brincando aqui, eu faço assim, ó. Eu escrevi gente e escrevi gato. Pronto? Na primeira, gente, uma coisa que é importante dizer, eu esqueci. Essa abertura de barra aqui significa o que está escrito ali é para ser apenas representado foneticamente. Então, todas as vezes que vocês tiverem que fazer uma observação a respeito do som, coloque as barras, porque senão pode alguém dizer assim, nossa, o cara está fazendo um concurso, nível superior, alta performance, escrevendo gente dessa forma. O cara é analfabeto, não é? O que está escrito ali? Pode ir sem medo, vamos lá. I, gente. É o que está escrito ali. Mas vocês viram que esse G, que é idêntico ao outro na escrita, é representado desse jeito e também é representado desse jeito? Gato. Olha aqui. Por isso eu escrevi lá de 2 formas diferentes. Essa aqui significa G. G. Gato, guerra, grito. Essa aqui é J. Gente. O que mais que começa com G? Geleia. O que mais? Gentileza. Ok? Olha os sons que são diferentes. Por isso, não se assuste. Quando você for fazer a revisão, você vai encontrar e você vai falar, o que a professora fez? Pronúncia. Vamos lá. A próxima, olha aqui o H. Reparem o que aconteceu lá no espaço do som. Cadê? H sozinho não tem representação para nós, porque em língua portuguesa, deixa as palavras estrangeiras para lá. Em língua portuguesa, H inicial não tem som. Eu disse inicial, por quê? Mais tarde, nós vamos aprender 3 dígrafos que trabalham com H, mas eles não se iniciam por H. C, H, N, H, L, H. Quem é que manda? O C, o L e o N, tá bom? O H está ali só para dizer que aquele N não vai fazer o som N de nascimento, vai fazer o som N de manhã, tudo bem? Para dizer que aquele L não vai fazer o som L de lápis, mas vai fazer o som L de lama, de lhama. E para dizer que aquele o C não vai fazer o som e nem o som S. Ele vai fazer um som sh, chave. Tudo bem? Bora lá. Então, H nós já sabemos, vai ficar sempre vazio, não tem nada para ele. A letra I só tem uma representação em língua portuguesa.
é só I mesmo. Ainda que ele seja, no outro momento, não agora, ainda que ele seja uma semivogal, a expressão do I é sempre a mesma, tudo bem? O E muda de aberto para fechado, o O muda de aberto para fechado, o A também. Is e us, não. Depois vem o J, graças a Deus é só uma. É essa mesma representação aqui, ó. J, ok? Jogador. Letra K, faz o sonzinho K, de casa, por exemplo, tá, gente? Letra L, lápis, legume, etc. Letra M, atenção a essa letra. Essa letra é perigosa quando nós falarmos em termos de fonema nas provas. Por quê? Você olha para um M e você, com a inocência, né, de acreditar que um M só faz Maria, merenda, milagre, mocidade, molecada. Molecagem não é com música, beleza? Lá vamos nós. Não é só isso. O M é perigoso porque ele também faz I e ele também faz U. Professora, não. Vou embora. Eu não acredito que um M possa fazer I. E não acredito que um M possa fazer U. Ah, é? Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Observem essas três palavras escritas com a letra M em algum momento. Observaram? Não importa se é inicial, medial ou final, isso não vai interessar muito para saber que é um M que deveria fazer um som M. Mas, se eu olhar para esses dois elementos finais, sempre finais, tá, pessoal? Esses dois elementos em final de palavra, eu tenho que observar com muito cuidado. Eles sempre farão nasais. É a primeira coisa. Final vai fazer nasal. Agora, como é essa nasal? Para eu descobrir se vai dar um I ou se vai dar um U. E lá na frente descobrir onde é que está o ditongo de uma palavra, por exemplo, tá? Então vamos começar aqui a brincadeira. Quando eu digo mocidade, a representação que eu tenho daquele M é esse. Mamãe, mocidade, multidão. Beleza? Então eu diria assim, ó, mocidade. É assim que eu escrevo, representando foneticamente a palavra mocidade. Tudo bem? Agora, olha para cá. Olha mesmo que é importante, tá? Representação fonética da palavra homem. Homem. Professora, de onde saiu aquele I? Eu pergunto para você. Pronuncia, minha flor, pronuncia essa palavra. Você colocou um I aí no final quando você pronunciou ou não? Sim ou não? Sim. Você disse homem. Você disse homem. Como é que você fez, meu amor? Com I ou sem I? Com I, a pronúncia correta. Meu querido amado, com I ou sem I? Com I? Maravilha. Com I? Com I. Professora, de onde que apareceu esse I? Pois é, o M, no final da frase, olha que interessante, depois de um E, ele vem para I. Tira a palavra homem, troca pela palavra ninguém. Também. Se alguém disser que não tem aquele I, você fala, ah, é? Você pronuncia também? Ah, eu também vou. Ah, ninguém... É nasal, tá? Ninguém falou isso comigo. A gente coloca um I, tá? Então, por isso, lá naquele campo, eu coloquei um I como representação.
Quando o M estiver no final. Sílabas medianas não servem, mediais não servem, eu vou mostrar. Quando ele estiver no final da palavra, ele pode ter a sua representação em um I nasal, que foi o que nós fizemos aqui, ó. Homem nasal. Tá bom? Também, como é que você justifica aquele U, professora? Fácil. Pronunciem essa palavra antes de eu fazer a transcrição fonética. Como é que vocês falam isso aqui? Percebe? E outra coisa, isso tem que funcionar na hora da prova, tá? Em silêncio, porque nós não podemos num concurso fazer barulho. Em silêncio você... Ah, eu pronunciei o U. Então eu tenho que escrever o U. Tudo bem? Como é que vocês pronunciam isso aqui? Brincar? Vão. Tem o U aí no final? Tem, porque se não tiver U, vocês vão dizer que vocês... eles brincavam no quintal. Existe essa palavra, brincava? Não. Eles brincavam. Apareceu o U aqui. A representação é essa. Opa. Não é essa. Olha, cuidado, hein? Cuidado, hein? Vão. Essa é a representação. Ah, Jesus, desmontei o cenário. Tá todo mundo vivo? Tá. Olha lá, pessoal. Brincavam. Olha o U aqui. Por isso que eu disse que é para tomar cuidado com a letra M na transcrição fonética. Tudo bem? Porque a letra M pode, sim, vir naquilo que nós esperamos. Pronto. Mas pode ser um I nasal, pode ser um U nasal. Pronto? Maravilha. Daqui a pouco nós vamos contar o número de fonemas, tá? Eu aguardo, podem ficar tranquilos. Bom, enquanto vocês estão aí escrevendo, eu vou verificar quem foi o último que perguntou. Andréia. Boa noite, professora. Nesse caso, onde se encaixa a letra Y, que possui som de vogal? Bom, Andréia, a resposta é a seguinte. Teoricamente, eu teria que dizer para você que a letra Y faz som de vogal, então deveria ser vogal. Mas, em língua portuguesa, estabeleceu-se que somente 5 tem a categoria de vogal. O Y, como eu disse, vem de uma outra língua, então, para nós, entrou com som de consoante, embora faça som vocálico. Não pode ser uma representação dentro do nosso idioma daquelas 5 vogais costumeiras. Então, ele caiu na categoria de consoante por descuido. Mas, num certo momento, eu não fiz aqui ainda, mas num certo momento, nós vamos... O pessoal de letras aí sabe. Quando nós estamos lá na faculdade, na verdade, essa semivogal não aparece aqui como I. Ela aparece assim, ó. Homem. Então, o Y, para nós, é uma semivogal. Mas nós não temos essa classificação dentro do alfabeto. Então, o que sobrou? Joga nas consoantes. É uma letra vinda de outro idioma mesmo, joga lá. Então, a E, I, O, U, consagradamente, consoantes. São as únicas 5 consoantes da língua portuguesa. O resto não tem onde jogar. Faz som? Faz. Então, joga lá na consoante, está tudo certo. Tá bom? Então, uma já foi. Deixa eu ver que tem outra pergunta ali. Nossa, mas tem uma galera. Gente, para de perguntar um minutinho só para eu chegar lá na pergunta de cima, senão eu não consigo. Tá, achei a Andréia. Aí depois o Patrick. Boa noite, a pronúncia é palato, mesmo. Sempre pronunciei errado. É palato, sim, querido. Ou véu palatar, tudo bem? Se pronunciou errado, vamos cuidar dessa pronúncia. Tá, mais um aqui, eu volto para cá para o pessoal, tá? Jesus. Aí depois dele, vem o Jonas. Boa noite, professora. Há uma classificação para o H dentro da bibliografia do nosso edital? Não. Não tem nada de especial para o H. A única coisa é que ele vai fazer parte do dígrafo, tá? A Brenda, professora, qual a pronúncia certa?
de apoquel. É apoquel ou apoquel? Quel. Porque já ouvi professores falando da segunda forma, sem problema. Deixa os professores para lá, tá tudo certo. Larissa pergunta, professora, como fica a palavra também? É do jeitinho que você escreveu. Também, assim mesmo, são 5 fonemas, tá certo. Aí depois, acho que fecha aqui, né? Boa noite. O caso da palavra kiwi, o que tem? Ela botou, boa noite. E o caso da palavra kiwi? Que caso? Não sei. Kiwi. Se você for escrever kiwi, transcrição fonética, kiwi 4. Kiwi 4. Mas eu não entendi a sua pergunta. Larissa, como saber quando o M e N não serão fonemas analasados? Bom, não serão fonemas nasais quando eles fizerem par com vogais. Mamãe, negócio, tudo bem? Aí não serão nasais. Se eles estiverem no final de qualquer sílaba, interna ou externa, final de sílaba, todos serão nasais. Ainda que transformados em is e us, todos serão nasais. Caroline, boa noite, professora. Boa noite, Caroline. Falando sobre o M de Maria, recordei da palavra som. Aqui no meu fonema nordestino, eu só digo som e não som. Você está certa. É por isso que eu digo que a palavra som não pode aparecer em prova. É sério. Porque aí você pronuncia corretamente som. E eu sei, morei mais no Nordeste do que em outro lugar do país. E aqui, lá no Rio, a gente fala som. E o carioca gosta do um. Você sabe, né? Um ditongo final é um espetáculo. Som. O carioca se deita. Eu sou carioca, não vem me encher o saco não, gente. Relaxa aí. A professora está falando mal do Rio de Janeiro. Não estou. Mas eu posso. Tem um monte de coisa lá que eu não gosto. Mas tudo bem. Como é que fica? Fica aqui. A palavra som não pode aparecer numa prova. Por quê? Porque se ela aparecer lá e você marcar som e tiver... Perdão. Ela não pode aparecer numa prova que tenha pelo menos 2 alternativas desse jeito. Uma com som e outra com som. Tudo bem? Porque a gente contesta. Ó, mas aqui... E ó, olha que bacana. Nós vamos contestar e ninguém pode discutir, porque não há erro. Aqui há regionalismo. Olha que bacana. A palavra é escrita do mesmo jeito, você representa corretamente de um jeito e a outra pessoa que mora em outro lugar representa corretamente de outro jeito. Então, deixa eu logo amarrar isso aqui que eu acho que é importante. Pessoal, pronúncia não... para a pronúncia não existe erro. Som, som. Diferente, diferente, diferente. Não tem erro. Quer ver um erro? Tauba. Quem aqui já fez uma construção usando uma tauba? Tomara que não, porque vai cair, tá? A palavra é tábua. Aí se você encontrar alguém dizendo tauba, aí tá errado. Se você encontrar alguém dizendo gratuito, tá errado. Perceberam? Porque a palavra não é tauba. Larga a tixa. Larga a tixa. Sobrancelha. E por aí vai. Aí é erro, tudo bem? Mas essa diferença de falares não é erro. Você vai marcar conforme você fala e nós vamos discutir na prova se não tiver uma resposta para todo mundo, igualzinho. E por fim, a Larissa. Então as palavras homem e também terminam em ditongo crescente. Crescente não. Homem, decrescente também. Decrescente, amor. Sim, terminam em ditongos nasais, mas eles são decrescentes. Vou mostrar isso para você já. Para um pouquinho, ali, vem mais tarde. Senão não consigo andar com a matéria. Já estamos na última tela? Não, né? Ainda sobre a questão dos fonemas, vamos para a segunda parte. A próxima lá, eu já sei, vai ser a Paula, tá, gente? Vamos lá. Aqui eu tenho o N, que também vai fazer duplo som. O N vai fazer o N de nariz, e vai fazer o U. Quando ele estiver, por exemplo, na palavra próton. Alguém fala próton? Eu falo próton. Então, eu tenho um U ali no final, beleza? Palavra O. O, palavra não, a letra O, beleza.
P, graças a Deus, só tem um. Q só tem um. Mesmo se você fizer queijo ou fizer tranquilo, o Q só faz K. Que bom. R. Aí vocês viram que tem um R maiúsculo e um R minúsculo? O R maiúsculo fica quando eu faço rato, carro. Ou quando os paranaenses fazem carro, meu carro. Já viram que o paranaense força os R's? Também está certinho, tá? Beleza. Mas e se eu digo caro ou particular? Esse R é menor, é mais fraco, tá bom? Então, por isso, eu tenho dupla representação. Aqui eu digo rato, aqui eu digo parede. Bom, eu tenho um S, mesma coisa. S é um som complicado. Como assim? Vamos lá. Eu tenho S fazendo o som S. Sinal. S. Eu tenho S fazendo som de X. Estagiário. Vocês sabem que tem muita gente que fala estagiário, né? Estagiário faz som de X, mas é escrito com S. E a última, professora, mas o S faz som de Z? Ué? Casa. Lembra que em português o S entre duas vogais faz som de Z? Casa é escrito com S. Por isso que é difícil explicar para as criancinhas. Professora, mas casa é escrito com S ou com Z? As crianças às vezes escrevem casa com Z. Aí o pai e a mãe não sabem. Ai, meu Deus, calma. Explica para ela. Entre vogais, o S em português faz som de Z. Pronto. Ela vai guardar aquilo. Aí ela vai sair mandando S em tudo que é lugar, escrever zebra com S também. Você fala, não, mas peraí, zebra não está entre vogais. Tem uma depois, mas não tem nada antes, tá? Vamos lá. Então, o S é uma letrinha complicada. T, nós temos duas realizações. Nós temos o T para geral, tempestade. E temos o T do carioca. O meu time, é quase um espirro, né? Time. O carioca é engraçado, vocês já viram? Porque o pernambucano faz tateti, totu. Tapete é igual a tio. Tapete e tio. O carioca faz o quê? Tapete faz tio. Vocês perceberam? Eu preciso ter esse som aqui. Senão, se eu não tiver esse som aqui, ó, eu estou fazendo o que a gente chama de discriminação ou preconceito linguístico, que, aliás, foi tema, se não me engano, há 2 anos, foi tema no nosso concurso, preconceito linguístico, tá? Letra U. Lembra que no início eu falei que só tem uma pronúncia? V, uma só. Vassoura. Letra W, depende. O W tem 2. Por quê? Ele faz o U de Wilson, Wellington, Washington. Mas ele faz o V, Walter. O que mais? Com W aí que faz som de... Wagner, obrigada! Wagner, maravilha. Ou o X. O X é outra desgraça. Ah, não acredito. Sim, o X faz 3 sons. O primeiro som que o X faz é KS. E tem que contar os 2, tá, gente? Presta atenção. A palavra é táxi. Olha aqui. A palavra é táxi. Essa palavra tem 4 grafemas. A pergunta é, qual das palavras abaixo tem o número de grafema diferente do número de fonema? Eu marco a palavra táxi. Quantos grafemas? 4. Quantos fonemas? Tudo que eu pronuncio, eu marco. T, A, K, S, I. Táxi. Quantos grafemas eu tenho? 4. Quantos fonemas? 5. 5 fonemas. Ok. Até aí tudo certo? Então, nós marcamos a primeira do X. Se eu tenho uma palavra tóxico,
se eu tenho a palavra complexo, se eu tenho a palavra táxi, eu tenho um fonema a mais. Aquele X faz KS. Eu tenho o X fazendo o som do próprio X, glória a Deus por isso. A palavra xícara, o X faz som X. Que maravilha. Mas olha lá, eu tenho X fazendo o som de Z. Ah, a professora está brincando. Ah, eu estou... Para onde é que vocês vão mesmo? Para onde é que vocês vão mesmo? Para o exército, né? Ah, vocês vão para o exército, não é assim? Não. O X faz som de Z. Ou então, ah, eu vou para o exército. Também não, né? Então, pessoal, esse X aqui faz som de Z. Na hora que eu escrevo, eu vou perder algum som? Não. Eu só vou trocar o som convencional do X pelo som do Z. Pronto. E a última, Z, graças a Deus, só tem um sonzinho Z. Bom, podemos ir adiante? Podemos caminhar? Caminhe com o Jerry. Bom, já falei para vocês que em língua portuguesa nós temos 26 letras. Nós temos, dessas 26, 5 são vogais. Ah, sim, essa informação aqui é bobagem, tá? É o Y, o K e o W que vem de outros idiomas, não importa isso para nós. Pula isso tudinho aí, pula também. Aí nós temos as vogais A, E, I, O, U. E aí tem uma marcação importante que eu preciso dizer para vocês. Em língua portuguesa, não há sílaba sem vogal. Tudo bem? Toda sílaba tem que ter uma vogal. Às vezes você vê 2 elementos vocálicos. Um deles é semivogal, tá? Então, toda sílaba tem que ter uma vogal. Em língua portuguesa, isso é importante. Aí vocês vão pensar assim, ah, mas tem sílaba que é só com consoante? Não, falei. Toda sílaba tem que ser baseada em uma vogal. Aí você vai encontrar palavras assim, ó. Deixa essas duas aí. Você vai encontrar palavras assim, gnomo e pneu. Como é que a galera pronuncia isso aqui mesmo, hein? Fala sério, vai. Pneu, né? Nossa, eu comprei um pneu, tava caro. Pneu? Não. Pneu. Pneu. Ah, eu comprei um pneu. Aí tá certo. Isso aqui, gnomo, não é gnomo, não. Gnomo. Se a gente sabe que para ter sílaba eu preciso ter vogal, opa, não é mais fonema. Como é que eu faço a divisão silábica desse primeiro elemento? Vamos lá, gente. Isso, G, N, O. Por quê? Porque o G está pendurado em quem? No O. Lembra que eu disse que a base da sílaba é a vogal? O G está pendurado em quem? No O. O N está pendurado em quem? No O. Esse trem aqui, ó, é o centro. Tá? Tanto é que algumas vezes nós vamos ver algumas consoantes voltando para a sílaba antecedente. Sim, vem para cá. Por quê? Porque tem uma vogal na sílaba anterior. Então a consoante vai lá e se pendura nela. Olha aqui, exemplo. Separação silábica não é transcrição fonética. Eu digo assim, ontem. Como é que eu separo isso? Por que esse N veio para cá, para essa sílaba? Porque tem uma vogal ali e ele fala, aqui eu estou bem, né, amigo? Pode ficar aí, tranquilo. Comigo, pode. Desculpa a brincadeira. Semigo não vai, não. Você pode ficar sozinho aí? Não, isso não é sílaba em português. E assim? Assim é. Tem uma vogal, pendura nela. Tudo bem? Tem mais. Vamos trocar a palavra. Eu vou usar costume. A primeira sílaba.
Por quê? O C está pendurado em quem? E o S? No O. A vogal está lá? Tá. Vem, galera, vai, se tranquilo, pode pendurar. Tudo bem, pessoal? Então, se eu digo abacate, qual é a primeira sílaba? A. E pode isso, pessoal? Claro, é a vogal, maravilha. Tudo bem, vamos embora. Como é que está a hora aí? Ótimo, tem tempo. Ainda falando sobre vogais, pessoal, nós temos 2 timbres... Ah, não, ainda não é isso, espera aí. Eu tenho as vogais chamadas orais, não receberão aqui, ó, nada que passe pela cavidade nasal. Vai fazer cosquinha no nariz, não, tá? Por exemplo, eu digo... não tem nenhum exemplo de vogal oral, né? Vamos lá. Casa. O A não sobe na... Peito. Licor. Ouvido. Urina. Vocês viram que eles não recebem nasal de ninguém? Mas eu tenho vogais chamadas vogais nasais. Significa que, no momento em que elas acontecem, há a passagem pela cavidade. Aí vocês vão me perguntar assim, ô professora, por que tem espaço aí que não tem nada? É porque eu não sei como fazer, tá? Eu tentei datilografar do meu tempo, desculpa. Eu tentei digitar. Gente, a gente se entrega, nem é legal. Quando eu falei datilografar, já me entreguei. Droga. Pessoal, olha só. Aqui eu não consigo digitar o E com N, com tio em cima, o I com tio em cima, o U com tio em cima. Aqui dentro deveriam estar assim, ó. Isso, aqui dentro. Isso. Ó, lá, ou um ou outro. Aqui dentro, tá? E isso ali dentro. Eu não consegui fazer, tudo bem? Eu deveria ter deixado espaço e aqui na hora da aula eu colocaria, mas foi mole meu. Então, pessoal, por que são nasais? Para serem emitidas, eu preciso da minha cavidade nasal, então eu faço aquele sonzinho nasalizado. Olha lá. Fã, canto, tampa. Estão vendo? Eu preciso dessa nasal. Dente, lindo, bonde, nunca. Pronto. Então, por isso, nós classificamos as vogais em orais, cavidade bucal, nasais, cavidade nasal. Ponto. E também entre átonas e tônicas. Átona é a mais fraca da minha sílaba. E tônica é a mais forte. Aí tem exemplos, mas eu vou escrever assim, ó. Salada. Eu tenho 3 As. Qual ou quais desses As ou são tônicos e qual ou quais desses As são átonos? Vamos lá. O tônico é o mais forte, átono é o mais fraco. Vamos lá. Esse primeiro A. Átono, maravilha. O segundo? Tônico. E o terceiro? Átono, deixa eu ver. A pronúncia é salada? É isso mesmo? Não é salada não, gente? Nossa, eu vou comer uma salada. Não? Comer uma salada? Não? Salada, sim, essa é a tônica, é a sílaba mais forte, é a vogal mais forte. As outras são chamadas de átonas, porque são as vogais mais fracas ou faladas de maneira mais fechada. Tudo bem? Essas são as classificações que nos interessam das vogais. Vamos nós que vamos entrar nos fenômenos, tá? Tem 2 ali fazendo anotação, é rapidinho, tá? Beleza? Tá. Pessoal, então lá. Como eu disse a vocês, as vogais, somente as vogais, são as bases da nossa sílaba. As semivogais não são base e muito menos as consoantes. Qual é a diferença entre vogal e semivogal? Teoricamente, a vogal é expressa de maneira mais intensa e a semivogal de maneira mais fraca. Mas como eu reconheço isso, professora?
Vamos facilitar a vida. Eu aqui construo uma pirâmide, eu vou chamar de pirâmide das vogais. Ela tem um nome técnico, mas para nós aqui na aula ela vai se chamar de pirâmide das vogais. Tudo bem? Essa pirâmide é fundamental para que nós não erremos nunca mais a classificação dessas mocinhas quando estiverem juntas numa sílaba ou numa palavra qualquer, tá? Em primeiro lugar, nós teremos sempre a vogal A. A será vogal em toda e qualquer circunstância. Se o A estiver junto de um E, o A é vogal. Se o A estiver junto de um I, o A é vogal. Se o A estiver junto de um O A é vogal. Se o A estiver junto de um U, o A é vogal. Sempre. Sempre. A é vogal. Mas e as outras? Eu tenho os S e os Os, que são vogais medianas, que serão chamadas de vogais. Todas as vezes que se relacionarem com o pessoal de baixo. Tudo bem? Mas todas as vezes que eles se relacionarem com o pessoal de cima, quer dizer, só o A, eles serão as semivogais. Então, o A que estiver na mesma sílaba que um E, será chamado de vogal. E o E vai ser sempre a semivogal. Tudo bem? Quem é que fica embaixo na pirâmide? Quem é que... Is e Us. Esses mocinhos aqui serão sempre semivogais. Sempre semivogais? Sim. Sempre semivogais. Olhando para essa pirâmide, o que eu posso afirmar? Posso afirmar que eu sei quem é a vogal das vogais e também sei quem são as semivogais das vogais. Tudo bem? Parcialmente tudo bem. Vou chegar aí, peraí. Pode anotar sem medo, sem susto, nós temos tempo. Eu vou ficar do lado de cá, porque o pessoal está de casa quer copiar ali. Né? Aqui eu estou na frente, não. Pronto? Então lá, pessoal. Essa pirâmide é para vocês guardarem para a vida de vocês. Nunca mais vocês vão se esquecer que A, diante de qualquer outra, é vogal. E que os Is e os Us, em relação às demais, são sempre semivogais. Daqui a pouco eu falo do hiato e aí vocês vão entender o que acontece, tá? Então, nesse primeiro momento, eu sei que nessa pirâmide eu já coloquei as mocinhas. Observem que eu trago a palavra papai. Olha lá. Vamos colocar ela aqui mesmo, ó. A palavra papai. Separada em sílabas, é assim, ó. Papai. O que acontece lá naquele último lugar? Naquele último momento? Eu tenho duas vogais ali? Tenho não. Uma vogal, isso! Mas vai pegar uma vogal e uma semivogal. A vogal é a forte, é a base da sílaba. A semivogal é aquela fraquinha que acompanha antes ou depois. Quando eu olhei aqui, quem é que vem primeiro, pessoal? A vogal. Quem vem depois? A semivogal. Se eu tenho essa combinação dizendo que a vogal vem primeiro e a semivogal vem depois, esse processo está crescendo ou decrescendo? Decrescendo. Então, nós vamos saber mais para frente que ali nós temos um ditongo decrescente, tá? Muito bem. Além dessa palavra papai, vocês observem que a gente tem saudade, história, série. Tudo certo? Dessas três palavras, eu vou fazer a pergunta, agora vocês já sabem, a pirâmide está pronta. Quando eu disse saudade, esse ao é constituído por quem? Pela vogal mais uma semivogal. Professor, então vai ser sempre vogal, semivogal? O que vocês acham? Não sei, vamos ver. Que palavra é essa?
História, não é historia, o verbo historiar. Se fosse historia, nós teríamos lá um problema no final. Nossa, mas estão subindo mais perguntas. Eu já volto nas perguntas. Aqui na palavra história, nós temos aqui, ó, de novo, a união de elementos vocálicos. Quem é esse I? Semivogal. Como é que vocês sabem disso? Nunca mais, esqueçam. Is coladinhos em As serão sempre semivogais, porque o A é a vogal das vogais. E se aqui, em vez de história, fosse histório? Tivesse um O, essa palavra não tem não, tá? Histórico. Se tivesse um O aqui, como é que ficaria? Semivogal e vogal. Olha aqui, ó, o I está abaixo do O. O O, ou O, é vogal em relação ao I. Assim como o A é vogal em relação ao I. Então, aqui, a nossa dupla começa com uma semivogal e avança para uma vogal. A minha pergunta, será que história e papai são a mesma coisa? Porque papai tinha uma vogal e uma semi. Então, era decrescente. Agora, história, eu tenho uma semi e uma vogal. Como é que é? Crescente. Ponto. Fácil de entender crescente e decrescente, é só observar onde está a vogal. A vogal é a primeira, então o negócio desce. Decrescente. A vogal não é a primeira, então está subindo, para chegar até a vogal. Crescente. A última, série. Vamos lá. Quem é que veio primeiro? Semivogal. Depois, vogal. Esse é crescente ou decrescente? Crescente. Maravilha. Fechamos ali o primeiro grupo. Vou tirar a palavra papai. Aí aqui embaixo, pessoal, eles falam que, nós já vimos isso hoje, tá? Só para recapitular, que muitas vezes nós vamos ter o sonzinho I e o sonzinho U representados quando aparecerem esses mocinhos. Nós já fizemos isso hoje. Pães, como é que nós falamos? Pães. Nós falamos, eu comprei 10 pães. Não, 10 pães, com I. Eu tenho, nossa, a minha mão, olha a minha mão está doendo. Você fala, minha mão está doendo? É só para dizer que está fechando. Aqui está errado, digitei igual meu nariz, né? Aqui é assim, ó, sei. Tudo bem, gente? Olha lá, o M caiu para I. Nós não vimos isso em homem, ninguém, já hoje? Show de bola. Então, vamos adiante. Apaguei aqui, mas não apaguem isso do caderno de vocês, é importante. Até memorizar. Pessoal, 8h30 me avisa, porque eu sou fã de comer o tempo de vocês, tá? Adoro passar do tempo. Então, 8h30 a gente dá aquela paradinha, eu vou beber uma água e pronto. Vamos lá, gente. O que é que nós chamamos de consoantes? Aquelas letras que, ao serem emitidas, apresentam ou necessitam de algum tipo de obstáculo para serem realizadas. Maravilha. Então, nós vamos pegar do B até o Z, tudo que não é vogal vai se incluir no campo das consoantes. Maravilha. Esquece isso, não precisamos mais. Consoantes e vogais, coisinha fácil. Agora nós vamos avançar nos fenômenos. Tudo bem? Então, quando nós falarmos de vogais, nós vamos passar para os encontros vocálicos, que são fenômenos importantíssimos e caem em provas. Esses fenômenos são os ditongos, os hiatos e os tritongos. Esses são fenômenos vocálicos, tá? E os fenômenos consonantais nós chamamos de encontro consonantal e nós vamos chamar de dígrafos. Tudo bem? Fenômenos vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Fenômenos consonantais, encontros consonantais e dígrafos. Vamos voltar lá devagar. Aí.
Enquanto vocês copiam, deixa eu ver se eu consigo voltar lá nas perguntas. Eu vou ter que subir outra vez, perguntaram pra caramba. Deixa eu ver onde é que eu parei. Jesus! Tá. Crescente ou decrescente? As palavras... isso eu já respondi. A Paula pergunta, professora, boa noite. Quantos fonemas tem a palavra dizem? O gabarito diz que tem 5, mas eu achei 4. Dizem. Você achou 4? Como é que eu pronuncio? D, I, Z, em. Dizem. Se você achou 4, você está pronunciando dizem. Dizem. Que não dá para eu fazer sem a máscara, tá? São 5 mesmo. Deixa eu olhar mais quem. Essa pergunta foi Foi uma menina. Eu falei o nome dela? Paula? Foi Paula, obrigada. Então, Paula, se você achou 4, corrige, Flor. Porque você fez só a redução daquele M, você fez uma nasal dele, mas você não colocou o sonzinho do I. Você não fala dizem, você fala dizem, tudo bem? Depois da Paula. Gente, que galera é essa? Saiu esse povo todo. Paula, tudo bem, achei. Larissa, boa noite, professora. Por gentileza, a senhora poderia explicar sobre o som do I e do E com acento? I e E com acento? Larissa, não entendi, amor. Olha só. O som do I, com acento ou sem acento, é um só. I. O som do E, com acento, é o nosso E aberto. E. Sem acento é o E. Vamos dizer assim, tá? Mas eu não entendi muito bem se é isso que você quer. Depois vem a Larissa. Não, Taline. A Taline, professora, o I, a vogal I, também pode ser considerado um fonema da letra E, no exemplo da palavra mocidade? Sim, querida, pode sim. Porque nós falamos mocidade, embora escrevamos mocidade. Tudo bem, pode sim, tá? O que importa é que naquele espaço, na hora que você fizer a transformação da palavra mocidade ou mocidade, você não se esqueça de colocar a última vogal, tá? Porque senão vai dar a contação, vai dar errada. Depois veio o Davi. Professora, como ficaria o fonema de ninguém? Para um pouquinho. Assim, ó. Ninguém. Assim ficaria. 5 sons. 2 deles nasais, tá? Deixa eu ver. Foi um rapaz que perguntou. É isso mesmo. Davi, você pergunta como ficaria o fonema ninguém. Então, fica dessa forma aí. Você tem ali 7 letras para 5 sons, tá? Depois, a Laura, o Yuri, boa noite, professora. 14 seria 14 ou 14? Pode parar. Aí você tem um problema antes de entrar nesse aqui. Nós temos essa grafia, perdão. O dicionário da língua portuguesa aceita, utiliza e admite a plena utilização de 14 e também 14. Se você escreve de um jeito ou do outro, a escrita está correta, tudo bem? Ninguém vai poder brigar com você porque as duas são plenamente utilizadas. Se na prova vier essa forma aqui, você precisa contar 14, tudo bem? K, U, A, T, O, R, Z, E. Se você escreve assim,
você só pode fazer a, t, o, z, e, ok? Então, a transcrição seria assim, ó. 14. Essa. 14. Tudo bem? Vai depender do que você escreveu ou do que está escrito na prova. Não se esqueça, as duas formas são idênticas, significam a mesma coisa e são amplamente utilizadas. Vamos lá. Deixa eu ver mais uma e eu volto para vocês, tá bom, pessoal? Só mais uma. Achei. Foi o Yuri que perguntou essa daí. O Yuri também quer saber, nesse caso, o U é mudo? Não, não é mudo, não. Ó, 14. É igual como você fala 4. 4, tá? Beleza. Vamos lá, pessoal. Continua aqui comigo. Agora nós vamos falar sobre esses 3 fenômenos, celulares largados. Vamos falar sobre esses 3 fenômenos. O primeiro deles é chamado de ditongo. O que significa isso, pessoal? Nós vamos ter 2 elementos vocálicos, um será vogal e o outro semi, vice-versa, um será semi e o outro será vogal. Então, para ser ditongo, nós temos a junção de um elemento forte, vocálico, e um elemento fraquinho. Maravilha! Eu vou pegar a palavra noite, que está posta ali. Olha aqui, gente. Noite. A primeira coisa que eu preciso saber é que ditongos são inseparáveis. E nós vamos ver isso mais devagar depois na divisão silábica, tá, pessoal? Na divisão silábica, esses elementos não podem se largar. Se houvesse esse espaçamento, nós estaríamos falando de hiato, tá? Ali aparecem a palavra noite e a palavra quase. Observem que, nos 2 casos, eu faço a pronúncia dos 2 elementos vocálicos. Noite. Se a palavra tivesse sido falada, pronunciada errada, eu diria noite. Vocês sabem o que é noite? Vou dar um exemplo melhor ainda. Melhor. Essa palavra aqui, adoro. Um exemplo melhor ainda. Como é que se pronuncia essa palavra? Mais. Muito bem. Essa palavra é ditongo ou hiato? A formação dela é ditongo ou hiato? Ditongo. Como é que você prova isso? Tem que provar. Isso! Se fosse, pelo amor de Deus, essa palavra para nós não existe. Se isso aqui fosse hiato, eu teria que escrever assim, ó. Maíz. Por quê? Porque o I, quando se separa de uma vogal, para ser chamado de vogal, ele tem que ter o quê? Um acento. Se o I não tiver acento, o I não é vogal junto de outra vogal. Sozinho, tudo bem. Junto de outra vogal, se ele não tiver acento, ele não é hiato. É sempre semivogal. Então, como a palavra maíz é amido de milho, tá? Mas não para nós, tudo bem? Em espanhol, maíz existe. É com Z. Maíz existe. É com S mesmo. Então, para nós aqui, ó, essa palavra é inseparável. Se por acaso vocês também forem fazer outro concurso, e nesse concurso tiver redação, cuidado com essa palavra. Chega lá no final da linha, lá na paredezinha, lá na margem. Chega lá no final, não tem espaço, tem gente que só Jesus me protege. Tem gente que chega lá no final, põe má e põe o is do outro lado. Como assim? Isso não é monossílabo? Isso é monossílabo, Cacilda. E você disse por quê? Se isso aqui fosse vogal, teria que ter um acento, e nessa palavra não tem. Por exemplo, aqui, ó. País. Esse I é vogal ou semivogal? Vogal. Como é que você prova isso? O acento. Se ele não tiver acento, eu também tenho essa palavra em língua portuguesa. Que palavra é essa? Paz.
Como é que fica a separação dela? Não fica, é monossílabo. Paz. Isso é ditongo. Se eu fizer isso aqui é hiato. E nós estamos falando agora do ditongo, quer dizer, inseparável. Então, olha aqui, eu posso separar noite? Não. Eu posso separar quase? Não. Aqui acontece um fenômeno entre dois elementos vocálicos, por isso é di. Quantos tons de vogal? Um alto e um baixo. 2 tons. Ditongo. 2 tons diferentes. Esse ditongo aqui, 2 tons diferentes, tem quem em primeiro lugar? Vogal. E quem é que vem em segundo lugar? Semivogal. Quando acontecer isso, que tipo de ditongo eu tenho? Decrescente. Ele começa na vogal e termina na semivogal. Então, a palavra noite apresenta um ditongo, porque ela tem uma vogal e uma semivogal, ou seja, elementos inseparáveis. Mas, professora, acabou a linha, eu estava escrevendo a minha redação. Ó, redação é cuidado. Ou você aperta para caber o noi, naquela mesma linha, ou você estica a última palavra e joga o noite para outra linha, tá? Beleza? Porque às vezes tem gente fazendo para outros concursos também, tem redação, tá? Uma dicasinha ou outra, tudo bem, eu posso dar. A palavra quase, eu não posso dizer cu, a, z. Existe alguma sílaba com QU? Não, isso é vazio. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Ditongo ou outra coisa? Ditongo. Eu tenho um elemento tonal mais fraco e um elemento tonal mais forte. Então, eu tenho 2 elementos. Então, eu tenho ditongo outra vez. 2 tons. Esses 2 tons estão iniciados por uma forte ou uma fraca? Fraca. Então, é semivogal. E a outra? Vogal. O que é isso? Crescente. Ditongo crescente. Vou perguntar mais ainda. Esse ditongo aqui é oral ou nasal? Cavidade bucal ou cavidade nasal? Oral. Ditongo oral decrescente. E esse? Oral. Não tem nasal aqui, gente. Não tem tio, não tem N, não tem M. Oral. Que ditongo é esse? Ditongo oral crescente. Esses 2 não estavam lá no programa, deixa para lá. Mas os 2 são decrescentes, os 2 são orais. Pronto. A primeira base já resolvemos. Depois, no próximo slide, vai vir a classificação deles, mas eu já classifiquei, tá? Vem aqui, ó. Crescente, decrescente, mas eu já fiz. Oral, para a gente ganhar tempo. Bom, gente... Aí vocês me dizem assim, poxa, mas então o ditongo é essa junção desses elementos vocálicos, um mais forte? É isso. E já sabemos, mais lá para frente, na hora da separação silábica, eles não podem se dividir, tá? Por outro lado, eu também tenho a aparição de vogais, que são vogais verdadeiras, que dizem assim, ó, eu sou vogal, eu fico na minha sílaba. Ah, eu também sou vogal, então eu vou ficar na minha sílaba. Esse fenômeno é chamado de hiato. Hiato é realmente a aparição naquela palavra de 2 elementos vocálicos. São vogais de verdade. Por isso, obrigatoriamente terão que ficar em sílabas diferentes. Então, o hiato é o fenômeno que separa as vogais. Por que o ditongo não faz isso? Porque não são vogais. É uma vogal e uma menorzinha que precisa de ajuda. Vem para cá, fica aqui comigo, amiga. No hiato, não. Opa, você na sua casa e eu na minha. Cada vogal fica como base de uma sílaba. Tudo certo? Por isso é que no hiato a gente separa tudo. Aí nós vamos observar o seguinte. Nos hiatos, nós vamos ter vogais misturadas. E nós vamos ter vogais idênticas. Antes da nova ortografia, as vogais idênticas eram acentuadas, estão lembrados? A palavra enjoo,
o verbo ressoar, ressoo. Que mais você falou? Enjoo, voo, vem, leem e etc. Tá? A partir da nova ortografia, 1996, nós temos uma maneira diferente de escrever essas coisas. A partir de agora, letras iguais, nada de acentuação para elas, tá bom? Então, eu vou colocar algumasinhas aqui. Eu tenho caatinga, não é caatinga. Caatinga é aquilo que sai, né? Aquela coisa desagradável. Caatinga é vegetação. Aí eu tenho voo, vocês falaram mais o quê? Vem, né, pessoal? Vem. Enjoo, não foi? Enjoo. Xiita. Acho que tá bom. O que acontece aqui, pessoal? Nós temos letras idênticas. Vocês repararam que aqui eu coloquei um acento? Por que isso acontece? Is e us, para serem vogais, precisam de acento. É sério. Daqui a pouco nós vamos ver alguns hiatos que não são acentuados, mas tem motivo para isso, tá? Então, A é mais A do que o outro A? Não. Por que um tem que... Nunca recebeu, tá? Por que um tem que receber o acento e o outro não? Tira o acento de todo mundo. Um O é mais O que o outro O? Não. Então, por isso a nova ortografia... Aqui tinha acento, tá? Por isso a nova ortografia retira o acento. Você não é mais do que eu, somos idênticos. Aqui, idem. Você não é mais do que eu, somos idênticos. Aqui, idem. Você não é mais que eu, somos idênticos. Aqui a regra não vale. Por que a regra não vale aqui? Porque o I, exatamente, o I, quando vai separar de outra vogal, ele tem que dizer, ei, psh, tio, ajuda aqui, tio. Tio não é o tio com L não, é o tio com O. Ô, tio, ajuda aqui. Aí vem o tio chamado acento agudo. Daí ele fala, tô aqui, relaxa, se alguém vier, deixa que a gente encara. Porque eu também eu faço você ser vogal. Se fosse um U, não me lembro nenhuma palavra com U, mas se fosse um U, mesma coisa, ele teria que ser acentuado. Só ele, tudo bem? Os outros não podem ter acentos porque são idênticos. Ninguém é melhor do que ninguém. Então vamos lembrar, se aparecer em alguma prova um acento aqui, aqui ou aqui, descabidamente, lógico, nós vamos desconsiderar. Tá bom? Não posso mais. Bom, se elas são idênticas, é óbvio que cada uma vai para a sua sílaba. Como é que eu pronuncio aqui? Caatinga. É assim mesmo. Aqui, vou. Aqui, vem. Aqui, enjoo. Aqui, xiita. Eu não falo xiita, enjoo, vem, vou, caatinga. Caatinga é outra coisa. Tudo bem, pessoal? Toda vez que acontecer isso, então nós teremos a separação em sílabas desses elementos. E claro, observa aqui. Ah, ela já está aqui, ótimo. Quando os hiatos se derem através de letras diferentes, eu preciso observar se uma delas é o I, ou se uma delas é o U. Se for um I ou for um U, manda acento. Ah, vai ser sempre assim? Agora eu explico. Olha só, eu vou pegar a palavra saúde, porque a saída já está ali, saúde, e vou pegar ali tem coelho, eu vou botar joelho. Pronto, para dizer que são diferentes. Pessoal, olha o que acontece. Quando nós tivermos hiatos, ou seja, perdão, quando nós tivermos vogais verdadeiras, nós vamos precisar verificar tudo o que acontece com elas. Aqui eu só digo que é hiato porque o I está acentuado. Qual é a pronúncia dessa palavra? Saída. Saída. Eu fiz hiato. O que aconteceu imediatamente com esse I? Recebeu um acento. Aqui, ó, saúde.
Se eu tirasse esse acento, essa palavra não tem em língua portuguesa, tá? Mas se eu tirasse esse acento, ficaria salde. Salde. Nossa, ele tem uma salde de ferro. Que isso? Não existe essa palavra. Para marcar que esse U é vogal, vai fazer hiato, vai ficar numa sílaba sozinha, eu precisei desse ajuste. Por que a palavra joelho não tem acento? O E sozinho se basta para ser vogal. Maravilha, tá? Então, quem é que vai precisar de auxílio? Os Is e os Us. Agora, eu preciso que vocês prestem atenção nessa regra. Quando nós falarmos de hiatos, aparecendo os Is e os Us, nós vamos acentuar todas as vezes, desde que, primeiro caso, vamos lá? Não se acentuam os hiatos em Is e Us quando tá bom? Esse I não poderá, não pode mesmo, tá, gente? Esse I não poderá receber acento se logo após a sua aparição vier uma nasal. Tudo bem? Então, ali, tem mais um exemplo. Eu coloquei rainha, tainha, ruim. Ruim. Ruim não tem acento. Por isso, talvez, que muita gente pronuncie ruim. Olha, gente, não compra não. Aquilo é ruim, ruim, mas está errado. Qual é a pronúncia? Ruim. Mas aí o cara não vê acento, aí ele manda um ruim mesmo. Por que não tem acento ali naquele hiato? Por causa do M. Tem uma nasal aqui. Por causa do N, rainha. Por causa do N, tainha, fuinha, etc. O N impede que haja a acentuação daquele I. Tudo certo? Mas tem mais. Eu vou esperar vocês preencherem aqui, mas tem mais. Epa, deu o horário. O mais eu faço na volta, pode ser? Beleza. Quantos minutos de intervalo? 10 só, né? Show, beleza. Em 10 minutos eu volto, moçada. Eu vou só tomar uma água, o pessoal de casa também, é só uma aguinha e volto já.